Olá, tudo bem? Hoje vamos falar então da Previdência, da tal da reforma, né, da Previdência. Então, não sei se vai dar para gravar em um vídeo só, né? Mas vamos tentar. Se não der, vamos gravar dois. Então, esse tema da Previdência, eu vi que tem considerado aí, tem conquistado a mídia, né? A população e tal, todo mundo falando sobre a tal da reforma da Previdência. Uma boa parte das pessoas simplesmente diz, tem que ter a reforma da Previdência. E eu estou gravando esse vídeo aqui por conta do Kim Kataguiri ter sido eleito e tal, e uma dos manifestos dele foi a respeito da Previdência. Diz ele lá o seguinte, no seu manifesto aqui no YouTube, né? Que apenas 3% daquilo que se arrecada da Previdência vai para as pessoas mais pobres. E daí a pergunta para ele, para onde iriam os 97%? Conforme ele, os 97% da Previdência iria para a população mais aquinhoada, os juízes, os políticos e tal, né? E daí ele pergunta, então, né, que a Previdência, os gastos da Previdência seriam cobertos de três maneiras. Ou pelo Tesouro, ou pelo Tesouro, basicamente, que colocaria dinheiro na Previdência, né? E, caso precisasse mais dinheiro, teriam três motivos, ou três bases, pelas quais o suposto prejuízo aí seria bancado. Ou seria pela impressão de dinheiro, ou pelo endividamento, empréstimo do governo, né, para pagar a Previdência, ou pelo aumento de impostos. Então, veja bem, isso é o que a gente chama em filosofia, é o argumento falacioso. Porque eu vi ali, até achei o Kim Kataguiri, acho que em alguns momentos ele... até achei interessante a conversa dele. Só que, no meio da conversa, que aparentemente é bem estruturada e tal, existe a falácia, né? E que ali a gente vê que existe a demagogia. Demagogia seria a condução do povo por meio do discurso fácil. Então, você falar mal dos políticos hoje é um discurso fácil, você conquista a população para que ela te escute. Pois bem, então vamos primeiro pensar no que ele comenta. Você pode ver esse vídeo lá, né? O discurso dele sobre a Previdência. Em primeiro lugar, 3% vai para a população mais pobre. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade porque o Kim Kataguiri desconhece o que significa Previdência Social. Então eu vou abrir um parênteses primeiro aqui sobre essa questão da Previdência Social. E não é só o Kim, a maior parte das pessoas não compreende o que significa Previdência Social. A Previdência Social é um projeto da Constituição de 88. Os constituintes, né, imaginaram que o Brasil iria ter uma previdência social voltada para o resgate da cidadania. Então essa previdência iria abarcar os temas da previdência, ou digamos da assistência social, né, aos desvalidos, a aposentadoria, que seria a parte conexa aí ao pós-tempo de trabalho, e também a saúde pública. Então veja, a Previdência engloba esses três aspectos, né? E por isso a Previdência demanda muito dinheiro. Esses três aspectos foram fundidos na Previdência e Assistência Social. Então é um ministério grande, né, que se encarrega das despesas do governo em relação à Previdência Social. Então, o que existe é uma rede de amparo social, e isso foi gestado pela Constituinte. Pois bem, uma vez que está proposto isso aí, né, vinha o problema, como que vai ser custeado isso? Então, a Lei 8.212 estabelece um plano de custeio da Previdência Social. A Previdência Social seria custeada por três fontes básicas de grana, né? Primeiro, contribuição dos trabalhadores, contribuição das empresas que pagam sob a folha de pagamento para a Previdência Social, e o terceiro, a contribuição do governo. O governo, ele é responsável, ele é o garante do sistema de Previdência Social.
Então, quando você ouve na Rede Globo, é porque a Previdência deficitária, o Tesouro teve que aportar dinheiro. Não, essa é uma mentira deslavada. O Tesouro faz parte do sistema de proteção social. Inclusive, o governo tem impostos especificamente vinculados à Previdência Social. O COFINS, por exemplo, né, é um imposto que é recolhido pelo governo e se destina para o cumprimento das metas de Previdência Social. Então, de que maneira que você fala que a Previdência é deficitária? De onde que aparece isso aí, né? É simples, você pega a conta das pessoas, dos trabalhadores, mais das empresas, soma esses dois, e aí dá déficit, se você excluir o governo. Excluindo o governo, é lógico que dá déficit. Então, tira o governo fora da conta, lógico que dá déficit. Então, essa é a mutreta que é divulgada todo santo dia pelos meios de comunicação. O problema é que se o governo investir em saúde pública, em educação, em previdência social, vai sobrar dinheiro para ele investir, para ele pagar outras coisas, né? Que outras coisas seriam essas? Basicamente, pagar o capital rentista, os juros da dívida. Então, veja, o governo deixa de bancar a previdência social e passa a pagar os juros da dívida. É isso, a mutreta toda é essa, né? Então, você veja lá, nas despesas do governo, né, na condição que foi estruturada a Constituição de 88, o governo arrecada impostos exatamente para bancar a Previdência, né? Então, a pergunta é de onde vem o dinheiro? Então, num segundo momento, fala-se, porque vai ser um regime de capitalização. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O regime de capitalização, se o governo estiver fora, é a maior fria que você pode entrar. Pense aqui cá comigo. Você contribui com 11% do salário. Pega um salário de R$1.000. 11% a R$111 que você contribui. A empresa 20%, né? Digamos 20%. Você vai então para 11 mais 20, então 31% da remuneração que você recebe. Veja, o INSS recebe 31% do teu salário por mês. Isso significa o seguinte, que você precisa trabalhar 3 meses para pagar 1 mês de aposentadoria. 3 meses precisa trabalhar para pagar 1 de aposentadoria. Pessoa que trabalhou 30 anos poderia ter 10 anos de aposentadoria. Passou de 10, passou a validade. Já pode morrer. Usar o tutano, a massa cinzenta. Se você tiver um regime de capitalização, vai funcionar do mesmo jeito. Se você não contar com o governo como outra contraparte para fazer, compor o volume de dinheiro para a aposentadoria, não dá. Vamos supor que aí haja um aumento, vamos supor que chegue a 50% do que o caboclo ganha. Ele trabalha por R$1.000 e R$500 por mês são depositados para a Previdência, tipo fundo que ele vai utilizar na aposentadoria, né? R$500. Então veja, se ele trabalhar 50 anos, ele teria direito a 25 de aposentadoria. Quem consegue trabalhar 50 anos? Né? Então, vá percebendo isso aí, um trabalho de 40 anos, se tivesse metade do que a pessoa, lógico, é o dela, mais o das empresas, metade do que ele ganha, quinhentão na reserva capitalizada, então ele teria, se ele trabalhou 40 anos, ele teria 20 anos de aposentadoria. Então, o que está acontecendo? Para trabalhar 40 anos, você precisa entrar no mercado de trabalho aos 18, digamos, né? 18 mais 40 dão 58 anos, né? 48 anos de contribuição. 58, ele estaria aposentado. Só que daí é o seguinte, se ele chegasse a contribuir com metade, ele teria mais 20 anos. Então, 58 em 20 anos, 78 anos. Acabou o dinheiro. Acabou. Se ele viver até os 85, ele vai viver 7 anos mendigando para os filhos, para, né, que paguem dinheiro para ele sobreviver. Porque o dinheiro capitalizado durou só esse tempo aí. É esta a questão da aposentadoria. Tirar o governo fora. Por que o governo quer sair fora?
Porque esse pessoal, esses ideólogos, inclusive o Kim Kataguiri, que faz parte desses ideólogos, né, eles não conseguem fazer contas. Eles não conseguem entender que se o governo cair fora, não fecha a conta. E eles querem que o governo saia para quê? Para que pague juros do capital rentista. Essas pessoas não estão preocupadas com a aposentadoria dos trabalhadores. Não estão preocupados com isso. Não estão preocupados com a educação nem com a saúde. Isso aí é discurso para enganar a população. Veja bem, você quer saber se o teu deputado se preocupou com a educação e com a saúde? Veja como ele fez a votação dele na emenda constitucional 95, aquela chamada teto de gastos, né? Se o seu deputado votou a favor daquela emenda, ele não tem interesse na educação e não tem interesse na saúde. Porque aquela emenda era apenas para paga de juros do capital rentista. Você tira dinheiro da educação e da saúde e passa para o capital rentista. É uma situação que hoje você não percebe problema, já começa a sentir os problemas, mas em 20 anos, que é o projeto aí em 10 anos vai ser feita a primeira análise, em 20 depois, né? Mas pode ficar 20 anos praticamente o capital de educação, o volume de despesas de educação e de saúde congelados, apenas reajustados pela inflação. Então, esse pessoal não tem interesse em saúde, não tem interesse em educação pública, que é das pessoas, do povo, né? Então, o que significa isso aí? Demagogia. Você vai conduzir o povo para um discurso que é facilmente mais... captam as pessoas, a Rede Globo capta e tal. Falar em déficit, falar em tesouro, que o governo tem que gastar. Não tem que gastar, não. É obrigação do governo. Porque assim está previsto que ele deveria fazer. Se ele não gastar em educação e saúde, o que ele vai gastar? Vai gastar em construir estádio? Né? Tipo o Maracanã, por exemplo, em hidroelétrica, do jeito que ele quer, como faziam os militares, né? Essa proposta da Constituinte era exatamente para tentar bloquear os militares de gastarem no que eles queriam. Por isso que veio a ideia de verba vinculada, que é uma ideia criativa brasileira, né? Então veja, a reforma da Previdência é o caos generalizado. Só que, por que você pode implantar esse caos? Porque você joga para o futuro a preocupação sobre isso. Os teus netos, os teus filhos, né, que você tem filhos pequenos, são eles que vão ter problemas. Você não. Então você não se preocupa. Agora, saiba que os deputados que votarem a favor da reforma da Previdência condenam o futuro dos teus filhos, principalmente se você é pobre. Se você necessita do Estado, porque o Estado aqui é montado para os ricos, né? Se ele é montado para atender a população, você, na medida que você elegeu o deputado que vai votar a favor da reforma da Previdência, você faz parte daqueles que colocam um prego no caixão do Brasil, infelizmente. Vou ter que gravar mais um vídeo para esclarecer também algumas questões que ficaram pendentes aí, tá bom?